Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje para mais uma live. E olá Douglas, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar. Tiago também está entrando. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem me dar um feedback só para eu ver se está tudo ok aqui. Tá ótimo, obrigado. Hoje... Oi, Andréia. Andréia já está entrando. A Mariana acabou de entrar. Já vou adicioná-la. Oi, boa noite, Fernando. Oi, Mariana. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Como estão as coisas por aí? Pois é, estou trabalhando bastante, né? Que eu acho que eu até hoje eu comentei com um amigo que nessa quarentena, nesse trabalho remoto, parece que a gente está fazendo mais coisas, né? Pois você sabe que hoje eu comentei com uma amiga também que eu disse isso. Outro dia a gente trabalhou de 6 às 9 da noite num documento. Ela lá, eu cá, a gente trabalhou. Falei, a gente só fez isso porque é quarentena, porque em outras ocasiões a gente estaria em trânsito e a gente gasta horas no trânsito, né? É Então, verdade. por outro lado, a gente está produzindo mais, economizando o tempo do trânsito, mas está produzindo muito, está trabalhando muito mais, né? Sim, sim. Mas o bom, assim, que eu falei que eu estou aproveitando para fazer algumas leituras que eu precisava e que estavam atrasadas. Estou cheio de bancas de. Hoje mesmo, hoje à tarde foi a qualificação de um aluno meu, de um orientando, e eu tenho mais 4 bancas aí pela frente. Ai, que delícia! Esse é um trabalho que eu adoro. É muito bom assistir, aprender, trocar, é uma delícia, né? Sim, exatamente. Mariana, olha, eu quero, né, agradecer primeiro, né, você ter topado essa live comigo, para a gente falar um pouquinho. Eu sempre vejo você acompanhando as lives e queria muito, né, essa live com você para a gente discutir um pouquinho, né, sobre essa direito à educação e sexualidade. E então estou muito feliz, né, dessa nossa live aqui. Eu que agradeço, Ricardo, é um prazer. Eu estou sempre aqui, sempre que posso, estou aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho e conheço um pouco da sua trajetória pelo direito à educação e sexualidade. Então é uma honra para mim, é um prazer estar aqui com você para a gente poder trocar, ver o que a gente pode fazer junto. Então, se a gente puder continuar contribuindo, ainda mais hoje, no dia seguinte que o Fundeb foi aprovado, que a gente tem que celebrar muito essa Isso, conquista da educação sim. brasileira, eu acho que é um direito de todos nós, é um direito a celebrar isso, Sim, né? exatamente. Então hoje a nossa live já é em comemoração, né? Que realmente É, foi algo vitorioso, né? E eu, Mariana, na verdade o título da nossa live, né, foi exatamente o título que a gente até eu falei para você para a gente colocar, que foi de um artigo seu, né? De um livro que nós organizamos do congresso, que você esteve aqui, que fez a nossa conferência de abertura, que é o direito à educação e sexualidade na escola, que depois o pessoal que está assistindo e quem vai assistir, se quiser, eu passo o link, né, desse livro que é gratuito, então o pessoal pode adquirir o livro, né, só baixar depois no site da editora, e então daí para conhecer, né, o seu trabalho, o texto, e dos outros convidados, né? E aí eu já deixei ele aberto aqui, porque eu queria começar lendo um trechinho dele, porque eu acho que daí a gente pode
é o nosso gancho aí para a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque até inclusive a proposta dessa nossa live é porque toda vez que a gente fala, né, que eu fiz uma com o Marcos, eu fiz, inclusive eu tenho uma com o Marcos Ribeiro semana que vem, Ai, que e delícia! nós vamos falar um pouquinho. Eu falei que eu preciso mostrar os trabalhos dele, os livros, né, para a gente falar um pouquinho das produções dele. E aí, sempre quando a gente está discutindo, principalmente com foco é escola, tem muitos professores que participam da live que eles questionam assim: mas a escola, os professores têm muito medo de trabalhar a temática da sexualidade, eles se sentem acuados, É. como que a gente trabalha? Porque a gente discute muito essa ideia assim, de formação, né? Então, eu trabalho com a formação de educadores, então insisto nisso lá no meu curso de pedagogia, do quanto isso é importante para a formação deles. Mas daí também, por outro lado, tem esse receio de se trabalhar, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? E aí as pessoas ficam assim, poxa, né? Como que eu devo? Eu devo dar sequência nisso? Mas e se os pais forem lá na escola, né? Então, existe por trás disso uma preocupação muito grande, né, desses profissionais, porque assim, primeiro da questão assim, será que eu vou ter preparo, embasamento legal para eu falar sobre isso, né? E aí veio essa ideia, né, principalmente por conta dessas discussões que você tem trazido para a gente, da gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu lembro que inclusive no congresso, que não sei se você é, já tem isso a respeito, que eu lembro que estava para sair aquele documento, né, do marco legal, e daí não sei, daí até para você depois comentar um pouquinho, para situar, né, até o Júnior, olha o Júnior colocando aí, né, ó, tem professor que não fala por não querer mesmo, relutam, mesmo sendo questionados diversas vezes dos alunos. E exatamente isso, né, Mariana, a gente tem muito É. isso, que muitas vezes os alunos carecem dessas informações, mas parece que os professores não querem falar, né? Que eu entendo, por um lado, essa preocupação deles, mas, por outro lado, alguns não querem mesmo falar, que eu acho que ainda... Eu sempre digo assim, que é melhor, às vezes, não falar do que também falar e a gente continuar reproduzindo aqueles mitos, né? Aquelas crenças. Então, porque se sente inseguro, é melhor buscar, né, um profissional, muitas vezes, uma formação para isso, né? Do que ficar falando qualquer coisa também, que é uma grande preocupação nossa, né? E aí, você começa o seu texto dizendo, né, que os professores acabam, que muitos profissionais de educação se perguntam se estão fugindo de sua função acadêmica em abordar ou omitir as temáticas de gênero e sexualidade em sala de aula. E isso é constante, né? Porque uma das coisas assim, eu não posso trabalhar isso porque vai fugir do meu Da programa, minha não função tá pedagógica, né? isso, né? Não tem no livro, ou não tem. Porque eu lembro que eu tenho, antes da minha formação de pedagogo, eu sou formado em ciências e matemática. Quando eu trabalhava, geralmente era muito direcionado para o Ricardo, professor de ciências, trabalhar. Mas nunca a direção da escola falava assim: Ricardo, você quer trabalhar sexualidade com seus alunos de matemática? Não, porque parecia assim que eu era dois profissionais diferentes, né? E enquanto ciências eu poderia, mas enquanto matemática, não, né? E olha isso, né? Mas por quê? Porque não tem no programa, no livro didático de matemática, mas olha só, e por trás disso, né? Então eu acho que daí eu acho que a gente pode, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa frase, e aí a gente vai, e o pessoal vai participando aí, que eu tô vendo que o pessoal tá entrando, né? A Andréia está aí agora, minha amigona do Rio. Um beijo, Andréia. Bom, Que você legal. falou de muitas coisas, um colega aqui falou muito de tabu, Aham. e eu quero pegar esse gancho. Quer dizer, a gente tem que reconhecer que a gente vive numa sociedade em transformação, mas numa sociedade patriarcal, machista e sexista.
né? E que essa sociedade que a gente está tentando educar, que você começou assim, eu e você, a gente trabalha com formação de professores, formação de outros profissionais. Esse é o desafio numa sociedade patriarcal, sexista, machista, mas, sobretudo, violenta, muito violenta, né? Nesse texto está caracterizado e que a gente falou muito, eu acho que nesse encontro aí em Londrina, quantas mulheres são violentadas por dia, né? Quer dizer, eu tinha um dado de 2017 que uma pessoa LGBT era morta a cada 19 horas, que o número de mulheres mortas por serem mulheres aumenta a cada dia. Nesse momento de pandemia, isso é um horror, Ricardo. Quer dizer, as mulheres, crianças, idosos, onde o lar não é um abrigo seguro, assim, o número de violências aumentou muito mais. Então, o Disque Denúncia já registrou um aumento de 36% nas denúncias de violência contra a mulher. Agora, entre abril e maio, entre março e abril, você imagina agora, depois disso, entendeu? Então, a gente tem dados de Mato Grosso do Sul que aumentou 400% o número de feminicídio. Então, quer dizer, isso sem se falar nas taxas de HIV entre jovens, que triplicou muito, saltou de 2, alguma coisa para quase 7 as taxas de HIV e de gravidez. Se a gente chegar nas taxas de gravidez adolescente e casamento, quando eu falo, as pessoas acham que eu estou brincando, mas o Brasil é o segundo país do mundo em casamento infantil. E quando eu digo infantil, é abaixo dos 18 anos. Então, se você casa crianças abaixo de 18 anos, e quando eu digo isso para uma plateia grande, é claro que aqui é uma plateia grande, mas eu ainda não consigo ler essas letrinhas todas miúdas, ler e falar ao mesmo tempo. Tá bom, depois eu vou ler. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas o casamento de menor de idade no Brasil acontece no Nordeste. Não, não é só no Norte e no Nordeste, acontece no Brasil inteiro, né? Então, o casamento acontece, a gravidez acontece. Então, nesse contexto, num país tão diverso, como é que a gente não vai trabalhar sexualidade na escola? Sabe? E você falou do nosso amigo Marcos Ribeiro. O Marcos trata muito bem essa questão quando a gente fala de sexualidade para criança. Sexualidade não é sexo. A gente precisa falar das questões de sexualidade ao longo de toda a vida, sobre criança, sobre adolescente. E por que falar disso? Por conta dessas questões. Nesse momento de emergência que o Brasil viveu poucas vezes, talvez nos desastres de Mariana, de Brumadinho, onde a gente tivesse situações mais consolidadas de violência, a escola tivesse mais... Se a gente tivesse uma estrutura mais consolidada de resposta à emergência pelo setor de educação, o setor de educação tivesse mais condições de responder a essas habilidades socioemocionais do ponto de vista da sexualidade e dos conteúdos de educação em sexualidade. Porque imagina quantas crianças nesse momento, e aí quando eu digo crianças, adolescentes e mulheres estão sendo vítimas de violência, inclusive sexual, dentro de casa e não sabem lidar com isso. Né? E aí são violências veladas. Se você tem um tio, um pai, um parente, um vizinho, qualquer coisa, que expõe um órgão genital ou põe um filme pornô para essa criança ver, ou abusa sexualmente dessa criança só pelo toque, e se ela pudesse pelo menos saber que isso é violência, porque às vezes elas se dão conta de que isso é violência anos depois, a escola estivesse preparando essas crianças para falar disso, elas talvez fossem mais protegidas. Sim, né? sim. Então, aí quando eu falo, você puxou bem a frase do artigo, se isso é papel da escola, se não é papel da escola educar para a vida, qual é o papel da escola? Qual é o papel desse educador, né?
Sim. Qual é a função social da escola? Ensinar que 2 mais 2 são 4? Aí nós vamos discutir qual é o papel social da escola, né? Sim, Então, nós exatamente. precisamos. Aí eu volto sempre na questão assim: a escola precisa ensinar a ser, a conviver. Se eu hoje é um grande conflito, assim, aceitar quem eu sou, as questões de identidade, as questões de reconhecer o corpo, reconhecer quem eu sou, também é função social da escola. Então, isso é o papel de que aí a gente começou a discutir antes, isso que você trouxe, como é que o professor precisa reconhecer o seu papel, o direito de crianças, adolescentes e jovens de reconhecer o seu papel como educador em sexualidade. E repito o que a gente já vem discutindo, e você aqui nesse canal há muito tempo, que ninguém está ensinando ninguém a fazer sexo ou a discutir a sua orientação sexual, mas, sobretudo, a se proteger de violência, a se proteger e a se prevenir. Nós estamos discutindo promoção da saúde. Isso é Sim. importante, Sim. né? Mariana, e isso que você disse, enquanto a escola é um direito, né, da criança, do adolescente, isso é importante para que as pessoas saibam também que nós, educadores, nós não falamos disso porque os pais não falam, né? Porque muitas vezes tem isso, né? Ah, vocês falam disso porque os pais não falam. Não, nós falamos se os pais são a primeira instância, né, que deve falar sobre Claro. isso, mas a escola, ela fala, não é para substituir papel da família. Nós falamos porque realmente é um direito da criança, né? Se conhecer, é um direito dela conhecer sobre o seu corpo, informações necessárias que muitas vezes essa informação não está. Na verdade, a escola, nessa pauta, seria um complemento, né, dessas discussões. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre a família aborda isso, né? E como você tocou, quantos casos muitas vezes de violência estão acontecendo e que essas crianças elas não sabem do que se trata e muitas vezes, né, não tem como nem se defender disso, né? Não, e você tocou em pontos fundamentais. Quando a gente pensa em espaços coletivos onde estão crianças, adolescentes e jovens, que espaços são esses? Hoje é a escola e são as igrejas. Então, hoje a gente vê as igrejas legitimamente têm uma doutrinação religiosa que faz parte do seu papel e que também as próprias crianças estão sendo vítimas dessa violência por líderes religiosos. Até hoje eu estava vendo uma iniciativa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de uma iniciativa governamental de agravamento de pena de violência sexual de líderes religiosos, que eu acho uma iniciativa altamente pertinente, porque a gente vê isso vindo à tona muito hoje no Brasil. Não é que isso não acontecesse, eu tenho certeza Uhum. que isso acontecia muito, mas isso está vindo muito à tona. Então, voltando ao ponto anterior, quais são os espaços coletivos de encontro de adolescentes e jovens, espaços institucionalizados? As escolas e as igrejas. Então, é claro que as igrejas têm o seu papel, mas não como espaços de política pública. Então, a escola, como espaço de política pública, ela precisa garantir um espaço de promoção de saúde, né? Então, é isso que nós estamos falando. Hoje, nesse contexto de emergência global, como é que a gente vai falar de uma questão de higiene, de garantia de higiene para todos, né? A gente sabe, por exemplo, que nem todas as escolas, mundo afora, inclusive no Brasil, têm acesso à água. Como é que Sim, você vai defender uma questão de higiene num planejamento de abertura das escolas se as escolas não têm água? Né? Num exatamente. protocolo de abertura de escola, se as escolas não têm água, se as escolas não têm banheiro, como é que você vai discutir isso? Então, Sim, existe um protocolo que precisa ser seguido, inclusive de política pública. A política pública precisa estabelecer educação
formal para todos. É claro, quando eu digo isso, é educação institucionalizada, educação formal. A sociedade civil tem o seu papel, a família tem o seu papel, como você disse perfeitamente. É claro que a gente quer que as famílias eduquem a partir dos seus paradigmas, a partir dos seus ideais, mas a gente precisa proteger essas crianças a partir do paradigma da política pública. Sim, sim, com certeza. Ó, deixa eu ver o pessoal comentando aqui. Ah, O Guilherme mandou que tema interessante para a pauta dos dias de hoje. Nessa pandemia, as violências em gerais aumentaram. Os abusos, infelizmente, as mulheres e crianças estão isoladas com seus agressores. Isso é uma realidade, né? Deixa eu ver aqui. inclusive, para o Guilherme, tem dados. O Brasil, infelizmente, registra pouco, Guilherme. Mas a gente sabe, por exemplo, a França registrou um aumento de 30% no caso de violência durante a pandemia. A China triplicou o número de violência doméstica. E os Estados Unidos aumentou entre 20% e 30%. Então, eu acho que também é um momento da sociedade civil e das nossas instituições de cobrar, tanto do município quanto do Estado, que a gente registre isso. É claro que Sim, é difícil para as pessoas e para as vítimas de violência saírem de casa, a gente sabe disso tudo, mas liga para o Disque Denúncia, cobra uma denúncia, corre atrás, porque à medida que a gente tiver esses dados registrados, a gente vai ter política pública, a gente vai ver que está sim, crescendo muito, porque aí a gente pode cobrar para que não legalize o uso de armas de fogo para todas as famílias, ou que reduza a circulação de armas de fogo. Tem alguns limitadores que a gente pode cobrar quando a gente tiver dados. Sem dados, a gente sim. não pode fazer nada, né? Sim, com certeza. Ó, a minha amiga Marilis colocou: a escola é essencial, a grande maioria das denúncias de abusos vem das escolas. Tem que falar sobre educação sexual, tem que falar sobre violência de gênero, né? Isso é importantíssimo, né? E quando as E escolas estão fechadas, desculpa, falo não, muito, não, né? eu adoro. E quando as escolas estão fechadas, como hoje em dia, as escolas, o serviço de saúde, os serviços de assistência social, quem essas vítimas vão recorrer? Isso também é outro agravante nesse contexto, Sim, né? Então a sim, gente precisa exatamente. ficar de olho nessas vítimas. Vai lá. Sim, exatamente. O Fernando entrou aí. Oi, Fernando. Ah, e antes que eu esqueça, hoje, Tá? infelizmente, o Marcelo, ele não ia conseguir assistir a live, mas mandou um beijo para você, viu? Ah, um beijo E enorme para então, ele, se depois saudades ele vai dele. assistir, ele vai falar assim: você não deu o meu recado. Eu falei: não, eu vou dar o recado. Ô, Dá um Mariana, beijo para e ele. eu mando sim. Ô, Mariana, e eu tô com um material aqui que eu lembro que você mostrou, que é esse Isso. material que o pessoal até consegue baixar, né, no site da Da Unesco, né? Unesco. E eu queria que você, porque eu lembro que quando você mostrou esse material, assim, todo mundo ficou, porque por mais que é divulgado, eu acho que é importante a gente comentar, porque tem muita gente que desconhece, né? E eu lembro que quando eu trabalhei com esse material no curso lá de pedagogia com os meus alunos, e isso, sabe assim, quando aquela sensação dos alunos de tipo, nossa, que bom que temos alguma coisa assim para nos orientar, né? E que eu acho que isso muitas vezes o professor, né, eu trabalhei com criança, com adolescente, e a gente percebe isso, né? Que quando ele tem uma ferramenta, né? Ele parece que consegue trilhar esse caminho, né? E aí nesse material, porque eu acho que ele tem todo um roteiro, né? Que pode, principalmente assim, o que eu vou falar com um determinado com a criança de tal idade, né? E aí esse material ele traz muito detalhado isso, né? Ótimo que você trouxe isso, Ricardo. Isso é excelente. A Unesco desenvolveu, lançou, fazem 10 anos, 2010, se eu não estou enganada, um documento que chama Orientação Técnica Internacional de Educação em Sexualidade. E a Unesco é uma agência das Nações Unidas para a Educação formada
hoje por 193 países. Então, qualquer documento dessa natureza, ele precisa ser aprovado por consenso por todos esses países. Então, um documento desse precisa passar por todos esses países e todos precisam dizer, estamos de acordo, estamos de acordo. Então, esse primeiro documento, de 10 anos atrás, foi apresentado no Conselho Executivo da Unesco, dizendo assim, olha, a gente quer discutir, a Unesco está apresentando um documento para discutir por faixa etária e por nível de ensino, que recomendações a gente pode falar para a população LGBT, sobre, naquela ocasião era a igualdade de gênero, algumas e educação e sexualidade. Isso foi em 2010. Com esse documento posto, deixa eu ver se eu acho aqui a fotinho dele. Com esse documento posto, a Unesco no Brasil, da qual eu faço parte, produziu esse documento que você está na mão, esse aí. Se vocês perceberem, esse documento é Orientação Técnica de Educação e Sexualidade para o Cenário Brasileiro. Esse documento de 2010, ele era um documento que falava do cenário internacional, mas ele não falava de especificidades brasileiras, que a gente, naquela ocasião, achava que era muito oportuno e que a gente podia abordar. Uma das que eu me lembro muito bem era a população trans. Esse documento internacional, porque ele tinha que ser consensuado entre todos os países, ele não incluiu população trans. E a gente pensou no contexto brasileiro, assim, olha, para a gente é muito importante, a população trans precisa estar nesse documento, e ela está na escola, a gente quer incluir a população trans na escola, de que forma a gente vai discutir bullying, discriminação contra essa população no contexto escolar e garantir cada vez mais uma educação inclusiva para que essa população esteja perene dentro da escola. Esse, entre outros temas que não faziam parte do documento internacional. Aí nós chamamos várias instituições, várias universidades, fizemos 5 reuniões em cada uma das regiões do Brasil, com universidades, especialistas, sociedade civil, para saber que outros temas podiam fazer parte desse documento. E aí saiu essa versão brasileira em 2014, essa que você tem na mão. Então, essa versão, ela incorpora conteúdos para que você trabalhe. Então, ela tem, se eu não estou enganada, são 6 conceitos-chave: cultura, sociedade e direitos humanos, valores, atitudes e habilidades, relacionamentos, desenvolvimento humano, comportamento sexual, saúde sexual e reprodutiva. Nesses 6 conceitos-chave, existem 4 faixas etárias, que é mais ou menos da educação infantil, início do fundamental, de 5 a 8 anos, de 9 a 12 anos, de 12 a 15 anos e de 15 a 18 anos. Então, para essas faixas etárias e para esses conceitos-chave, a Unesco estabeleceu o seguinte: olha, se você quiser falar de valores, atitudes e habilidades para a população, para o grupo de 5 a 8 anos, existem esses conteúdos. Sobre saúde sexual e reprodutiva, para estudante de 12 a 15, existem outros conteúdos. Se você abrir aí numa página determinada aí do livro, vocês vão ver exatamente isso aí. Esse conceito-chave 6, comportamento sexual, saúde sexual e reprodutiva. Aí tem por faixa etária, quais são os conteúdos. Então, ele é uma ferramenta, como você disse, tanto para a construção do currículo, como para a construção do plano político-pedagógico da escola, como trabalhar as questões de equidade de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos e de educação e sexualidade na escola. Isso foi tudo produzido e amplamente discutido em 2013, esse aí foi lançado em 2014. No ano passado, a Unesco lançou essa nova versão. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. É claro que na hora H sempre falha, né?
Oh, oh. Dá para ver Ali. aqui? Tá ruim, né? Aham, sim, Ah, peraí. tá. Deixa eu ver se eu volto aqui. Enfim, essa é uma publicação que chama Orientação, é o mesmo nome, Orientação Técnica de Uhum, Educação e Sexualidade. Eu vou te mandar o link, que aí você publica aí depois. tá bom. Que é a edição revisada dessa de 2010. E que aí já Uhum. inclui tanto população trans, população intersexo, todos os temas que havia dificuldade para incluir em 2010 foram inclusos nessa versão de 2019, e que fala muito sobre equidade de gênero, a importância de você incluir as questões de igualdade, de equidade de gênero na escola. Ele tem observações muito pertinentes à medida que você trabalha educação e gênero na escola, você diminui a sua infecção por infecções sexualmente transmissíveis. Existem estudos mostrando isso. Então, um trabalho de pesquisas internacionais muito importante sobre impacto da implantação de educação em sexualidade e gênero dentro da escola. Então, esse é um Mariana, estudo super importante. Diga, aham, Mário. deixa só, que talvez daí você pode complementar, que o Júnior perguntou assim, ó, esse documento que você mostrou, ela fala como trabalhar sexualidade em cada idade, mas também na educação especial? Esse documento do cenário brasileiro, ele não trabalhou com educação especial. Esse documento de 2019, esse aqui que eu mostrei, que eu vou mandar para você depois, ele trabalha algumas nuances de educação especial, sim. Sempre Uhum, na educação especial na perspectiva inclusiva, porque é assim uhum, que a Unesco trabalha, sempre na perspectiva inclusiva. sim. Que é um pouco contraditório quando a gente tem materiais ou políticas em perspectivas segregatórias, ou escolas específicas para surdos, ou escolas específicas para cada uma das populações com deficiência. Mas existe sim, nesse material de 2019, tem para pessoas com deficiência também. Ah, que legal, que daí eu Tá? depois eu divulgo para o pessoal que está acompanhando, e depois quem assistir eu deixo tudo bonitinho para o pessoal baixar. Pronto, eu te mando esse daí também. E, Mariana, só aproveitando essa Uhum. discussão por conta desse documento que era internacional e depois, que talvez, eu sei que já algumas pessoas questionaram e até você fez um comentário no Congresso, porque vocês utilizam, né, na Unesco a expressão educação em sexualidade. E o pessoal que me conhece, que me acompanha, vai ouvir muito educação sexual, né? Nós estamos falando da mesma coisa, né? Só que a Unesco adotou essa terminologia, né? E daí eu acho que seria legal você comentar, porque às vezes as pessoas acham que nós estamos falando, né? Porque depois elas De falam assim, mas coisas Ricardo, diferentes. coisas diferentes, né? Isso é sempre bom a gente esclarecer, Ricardo. Por que a Unesco adotou educação em sexualidade? Em 2008, eu sou ruim de números, eu fico sempre pro meu marido assim, que ano foi isso? Que ano foi isso? Que ano foi isso? Mas 2008 aconteceu uma reunião de ministros de Educação e Saúde no México, durante o Congresso Mundial de AIDS, para discutir a inclusão dos temas de prevenção HIV, educação e saúde e sexualidade dentro da escola. E o Brasil esteve presente. O Brasil estava lá para discutir esses temas. Naquela ocasião, que aí já existia, isso é muito. Imagino que você já deve ter feito aqui uma discussão sobre esse movimento conservador, sobre a escola sem partido, sobre como é que essa presença das igrejas dentro da escola, isso se consolidou dentro das escolas na América Latina.
E em 2008 isso já era presente em alguns países da região, mas não era muito forte no Brasil, porque esse movimento da ideologia de gênero começou começou pelo Peru, depois foi pela Argentina e mais tardiamente, vamos colocar assim, chegou no Brasil. Naquela ocasião, o México também, que é um país muito católico, já tinha esse processo já iniciado. E aí houve um acordo político de trabalhar esses temas de forma que isso não assustasse, não violentasse o entendimento das famílias. Então, a nomenclatura que seria utilizada politicamente para trabalhar os temas de educação em saúde, educação em sexualidade ou educação sexual nas escolas seria educação em sexualidade, porque o termo sexual poderia causar uma afronta para as famílias. Então, isso foi uma deliberação de uma reunião de ministros da América Latina e Caribe, numa reunião de ministros de educação que aconteceu no México em 2008. Então, a partir daí, todos os países da região adotam essa nomenclatura, tanto em inglês como em espanhol, e português, claro, vem sendo adotado educação em sexualidade. Alguns países não têm adotado nem em sexualidade, preferem adotar educação ao longo da vida, educação em saúde, para tirar, inclusive, o em sexualidade completamente, garantindo com que esses temas estejam no currículo. O Chile, por exemplo, durante a pandemia, ele tem trabalhado com esses temas dentro do currículo na perspectiva de habilidades socioemocionais. Então, eles trabalham com os temas de habilidades socioemocionais, mas ele não fala Então, ele fala de educação em saúde, habilidades para a vida, mas não fala de educação em sexualidade. Então, o nome cada país tem adotado especificamente dentro do currículo, mas há um consenso na região de trabalhar a educação em sexualidade. Sabendo que na academia as universidades trabalham com educação sexual. Isso não tem aí uma diferença de entendimento. Sim. Mariana, tem uma perguntinha aqui, né? Nós falamos dessa. Nós estamos falando porque sempre houve esse tabu em sexualidade na escola, né? E então, o que você, né? Queria que você comentasse um pouquinho, depois eu falo também. E que eu acho que. Porque às vezes a gente fala também, né, que esse tabu, embora a gente já trouxe alguns pontos, né, importantes de. Ricardo, eu acho assim, esse tabu sempre houve, a questão da sexualidade sempre foi um tabu no Brasil. Porque a gente começou dizendo isso, a gente vive num mundo, num país machista, sexista, patriarcal, então isso sempre aconteceu. Agora, do ponto de vista da educação laica, a gente sempre tem... O professor, quando você estava falando do professor, e nós começamos discutindo isso, da liberdade de cátedra, o professor sempre teve... Ou sempre eu estou falando isso no sentido figurado, mas a gente teve mais garantias de liberdade de cátedra nesse sentido. É muito recente, e isso começa aí no Brasil a partir de 2010, mais ou menos, em outros países da região a partir de 2007, isso também aconteceu em outros países africanos, em países da África e inclusive em países europeus, nesse movimento onde a igreja ocupou espaços públicos. Então, a igreja, que eram espaços, e aí eu não falo de uma ou de outra igreja, mas as igrejas que eram espaços privados, passaram a ocupar espaços públicos e determinar políticas públicas. Nesse momento, a gente passa a discutir
a questão das políticas públicas. E quando a gente faz... Eu tenho um artigo que faz essa relação público e privado e as questões da política de educação e sexualidade na escola. Assim, a Igreja Católica no Brasil sempre pautou as questões da família na escola. Então, isso sempre foi pauta da Igreja no Brasil, né? De que forma ela podia orientar a educação das crianças e das famílias. Agora, de um determinado momento, o Brasil se distanciou disso, conseguiu estabelecer uma educação laica. Agora, em outro momento, nós estamos voltando a permitir essa influência da Igreja Católica e de outras igrejas pentecostais, no sentido de permitir a influência na educação. A Unesco tem um estudo interessantíssimo, que eu queria até repetir, mas sobre como é que os sistemas de ensino no Brasil são confessionais. E quais são confessionais? Então, é um estudo, como eu te falei, eu não sei dos números do ano, eu não me lembro que ano é esse estudo, mas o Rio de Janeiro era o único estado da federação que tinha um ensino religioso confessional em escolas públicas, né? O que não faz sentido num país laico. São Paulo, por exemplo, conseguia fazer um ensino de todas as religiões. O ensino religioso era um ensino de todas as religiões. Então, como é que você também não tem um ensino disso, não tem uma orientação para isso, e a BNCC veio com uma expectativa para que a gente oriente isso é muito, nos enche de esperança. Por outro lado, falando em BNCC e no PNE, eu queria também retomar o seguinte, apesar do PNE ter retirado os termos de diversidade sexual, que foi aquela polêmica toda, que eu concordo, não quero dizer que eu não concorde, eu acho que isso a invisibilidade do tema é muito ruim, a gente precisava garantir a visibilidade para o tema e tal. Eu quero dizer que o PNE e outros instrumentos de educação garantem que o professor fale disso. Esse é o nosso tema de hoje, né? Então, o PNE, a própria BNCC, que é o instrumento mais atual, e os documentos que amparam a BNCC dão conta de dizer que a gente pode falar de equidade de gênero, de diversidade sexual, de equidade de gênero, em todos os níveis de ensino. Então, isso é muito importante, que além da liberdade de cátedra que o professor sempre teve, todos os instrumentos normativos nacionais e internacionais dos quais o Brasil é signatário dão liberdade para o professor falar disso, mesmo que o professor seja ameaçado, como a gente já viu aí em Londrina e em todos os espaços brasileiros. Se a gente for discutir isso, não tem um município que não tenha um professor ameaçado, né? Sim. Mariana, você falou na BNCC, depois eu vou te mandar um texto que saiu agora de um dossiê que eu participei sobre o BNCC e o ensino de ciências. E aí, quando eles me convidaram, eu falei assim, olha, faz muito tempo assim que eu não escrevo especificamente sobre ensino de ciências. Daí eu falei assim, mas eu posso falar sobre sexualidade? Aí o pessoal pode, né? E aí eu fui falar exatamente sobre essa exclusão, por exemplo, da sexualidade nos anos iniciais no ensino de ciências, que não se fala nem, por exemplo, sobre o sistema reprodutor, né? Que vai passar para os anos finais. Só que aí eu faço exatamente isso que você comentou. No texto, é claro que eu acabo fazendo algumas críticas, né, em relação a isso, esse retrocesso que nós tivemos, só que eu coloco para o professor o que ele tem, porque agora é o material que ele tem, aquele material concreto ali e ponto. Será que por aquele material, por
para aquilo que está escrito na BNCC, no ensino de ciências, por exemplo, ele conseguiria trabalhar a sexualidade? E aí eu vou trazendo, eu vou fazendo gancho. Ó, não tem específico, mas aqui quando a primeira habilidade lá da BNCC em ciências, que fala assim, que a criança tem que saber cuidar do corpo. E aí uma das habilidades a criança tem que desenhar, né? Partes do corpo. Ela tem que saber nomear partes do corpo. Você acha que um aluno, pelo menos um aluno, não vai desenhar, por exemplo, o pênis ou a vulva ali na hora? E aí o professor vai fingir que não viu, né? Então, aí eu vou pegando as habilidades e vou tecendo assim, possibilidades do que vai acontecer na sala de aula, para o professor realmente falar assim, poxa, não tem desculpa, o material está ali, você vai ter que dar sequência nessas habilidades, mas como que você vai trabalhar, né? E eu acho que é exatamente isso. Nós temos ferramentas, nós temos documentos que nos amparam, né? Não, e você foi perfeito. Ontem eu estava com uma colega também do Espírito Santo discutindo sobre as questões de saúde da BNCC. E ela é toda relacionada. Então, o professor também tem que se permitir vincular. Onde é que eu quero falar disso? Né? E por que eu quero falar disso? Eu acho que eu já te contei uma história de uma escola aqui da periferia de Brasília, numa zona muito, muito carente, e que todo ano a professora tinha assim, 10, 12 alunas grávidas. E que não era zona rural, mas era muito próximo da zona rural, e aí ela resolveu fazer uma parceria com a Granja, que ficava perto da escola. Aí ela fez uma parceria com a Granja, e a proposta da professora ela pegou um pintinho de galinha e separou a turma em casais. Para cada casal, ela deu um pintinho. Ela disse assim, vocês têm que cuidar do pintinho durante 30 dias e o pintinho não pode morrer. Aí começou aquela discussão. Os meninos dizem, eu vou comprar ração e as meninas cuidam. Ela disse, não. Aí ela foi discutindo o gênero, ela foi discutindo o cuidado, paternidade responsável, ela foi discutindo todas as questões da gravidez, do cuidado, tudo. Aí teve à medida que o tempo ia passando, a menina ou a menina dizia assim, ele piou a noite inteira, eu não consegui dormir. Coisas que a gente já viu na vida real. E a professora conseguiu discutir gênero, sexualidade, todas as, eram estudantes do final do ensino do Fundamental 2. E ela conseguiu discutir gênero, sexualidade, equidade, tudo isso. Sim, não precisou exatamente. falar de sexo. Entendeu? No ano seguinte, caiu a taxa de gravidez naquela escola. É claro, ela também fez uma parceria com o Serviço de Saúde para garantir acesso a insumos de prevenção, preservativo. As meninas foram lá, os meninos também, discutir qual era o método contraceptivo mais eficiente para cada uma. Mas, enfim, ela conseguiu discutir direitos sexuais reprodutivos, equidade, ou seja, e a partir da realidade de cada uma, Paulo Freire, né? Então, como é que a gente não vai fazer isso? Vamos um de nós lá apresentar gráficos, tabelas e números, isso não vai funcionar, né? Exatamente. Eu acho que é como, acho que teve um comentário, né? Precisa partir, muitas vezes o professor ele tem duas opções, ou realmente ele assume esse compromisso, ou ele simplesmente, né, infelizmente, ele vai ignorar, né, que muitas vezes, claro, ele precisa de formação, que eu acho que é muito importante, né, eu discuti isso no meu doutorado, não adianta só eu querer falar, né, da noite para o dia, é importante leituras, né, Mariana, é importante conhecimento sobre a temática, mas é melhor, às vezes, não falar do que falar muitas vezes, né, continuar repetindo aí algumas coisas que não são legais, né, e que a gente vai estar reproduzindo muitas vezes
crenças, né? E às vezes o professor, se ele tem esse desejo de falar, esse compromisso de falar sobre sexualidade, ele vai fazer um exemplo como dessa professora, né? De uma atividade que. Porque eu acho que é isso que é importante, é mostrar talvez para a família e para a escola, muitas vezes, porque às vezes eu, enquanto professor, eu também tive algumas barreiras de direção, de equipe pedagógica, né? E eu preciso mostrar que é exatamente que eu falar de sexualidade, eu não estou falando de sexo, né? Em momento algum. E talvez se os professores puderem participar de algo que eles realmente entendam que a gente não está falando disso, e que em momento algum nós vamos relacionar isso, com certeza eu acho que a gente tem assim, um grande avanço aí para o trabalho se concretizar na escola, né? E quando você fala de barreiras, eu me lembro de um chefe que eu tive. Logo, eu acho que eu não tinha me formado ainda, Ricardo. Eu sou psicóloga, e aí eu tinha um conflito no trabalho, não me lembro qual era, mas pouco importa nesse momento. E aí eu fui me queixar com ele, ele dizia assim para mim: você não quer conflito no trabalho? Faz o seguinte, monta seu consultório e compra uma secretária eletrônica, porque aí você não vai ter conflito com ninguém. Exatamente. Então, conflito e barreira a gente vai ter sempre na vida. E faz Sim. parte das nossas habilidades saber superar, porque a gente Sim. vai ter sempre. Vai ter com o companheiro, vai ter com o filho, vai ter no trabalho, vai ter na padaria, vai ter no trânsito. Quantas Sim. situações de agressão e violência no trânsito a gente assiste? Então, esse é o que a gente volta no início. Esse é o papel da escola, saber desenvolver habilidades para aprender a conviver, entendeu? Sim. Então, os professores estão ameaçados, estão amedrontados de garantir o seu papel de ensinar, mas o que nós estamos, esse documento que a Unesco está preparando é justamente de oferecer instrumentos para o professor para dizer para ele: professor, o senhor pode falar disso, que você tem todas as garantias legais que o senhor não vai ser preso. Pode Sim. falar disso. Sexo é o tabu, nós vivemos num mundo ameaçado, mas pode falar disso. Sim. Os alunos Mariana, têm direito. e eu lembro até que você respondeu um e-mail da Marineide. Tem previsão, que eu não me recordo agora da publicação desse material? Estou revisando. Olha, então tá ótimo. Ele já está no prelo, ele deve sair nesse segundo semestre. Já Ai, foi aprovado pelo Comitê de Publicações da Unesco. Então, imagino que está previsto para esse segundo semestre. ai, que ótimo, isso vai ser. E eu falo, né, que esses dias até me perguntaram assim: poxa, frente a tudo isso que a gente está vivendo, essas dificuldades, né? Como que tem sido para você que trabalha com sexualidade, né? Você deve ter parado tudo. Eu falei assim: não, né? Eu continuo falando de sexualidade, eu continuo fazendo meus trabalhos, e eu acho que eu tenho aumentado ainda essa discussão. Então eu acho assim que parte de nós, né? Então vamos. É claro que os professores nessas escolas, que vários, né, nessas lives o pessoal tem comentado. Eu lembro que o Marcelo comentou que ele trabalha lá com professores, e ele fala: Ricardo, os professores têm medo de trabalhar. Claro. Então eles precisam de um material, né, que é esse documento, de falar assim: ó, você pode, você está amparado. E isso com certeza vai ser um grande diferencial para os nossos trabalhos, né? Eu estou trabalhando nele, a Unesco já tem uma equipe trabalhando nele. Eu espero poder voltar aqui para te dizer: tá pronto! Ótimo, daí a gente faz uma outra live para divulgar o material, né? Ô, Mariana, eu tô de olho aqui no horário, porque o Instagram ele nos corta se passar do horário, né? Então, só para a gente depois não ter que acelerar, eu adoraria, ficaria aqui horas falando com você. Eu também, Ricardo. Mas quero mais uma vez te agradecer, quero aqui, né? Em público, né, demonstrar tipo a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, fico muito feliz de ter conhecido pessoalmente aqui no evento, né, e que a gente possa ter
muitos trabalhos aí em coletivo, né, juntos, porque realmente eu acho que nós precisamos de pessoas como você à frente, né, desses trabalhos e para que a gente possa falar sempre de sexualidade aí, né? Ricardo, eu adorei, eu adoro esses papos. Eu acho que a gente podia ter um desses todos os dias, porque a gente precisa ter assim mais papos que nos abram a mente, que abram as mentes desses professores. Precisamos celebrar o Fundeb. A gente precisa ter um fundo de educação para que a gente possa desenvolver esse país Sim. com educação e com professores bem formados. Então, quero dizer que a admiração que você tem por mim é recíproca, eu tenho muito por você, espero que a gente continue trabalhando juntos, desenvolvendo, pesquisando e produzindo muito juntos e que a gente vai continuar trocando e aprendendo muito juntos. Muito obrigada pelo convite, a gente vai continuar seguindo. Foi um prazer estar Vamos. aqui com você e com a sua turma toda. Obrigado, agradeço também o pessoal que acompanhou. Depois eu vou. E para nossa felicidade, hoje a internet ficou perfeita, Ai, que não bom! teve interferência. Então depois eu vou deixar no meu Instagram e depois eu jogo também o vídeo lá no meu canal no YouTube, porque daí Ai, é um outro público, né, que eu acho que tem uma visibilidade diferente também. Que eu acho que quanto mais pessoas puderem assistir, eu acho que para a gente é muito importante, né, Mariana? com Então, certeza. então Obrigada, obrigado. Ricardo. De Eu que novo, a gente agradeço. Né? continua se vendo. Um beijo para todos que ficaram aqui. Isso, Obrigada. ó, e depois eu vou postar o documento, né? O pessoal fala assim, Tá. eu quero o documento, depois eu posto o documento Eu também, vou te tá? mandar esse último também. Então tá bom, Mariana. Boa Tá noite, bom? pessoal. Boa noite, Obrigada. Mariana. Beijo, gente. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau.